travessia do Jordão. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo quais haveis de ir, porque quanto por esse caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Amém? Podeis tomar assento. A obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. Muitas vezes pensamos: o que eu vou fazer para atrair o olhar de Deus para mim? Muitas pessoas pensam que fazendo sacrifícios vai atrair o olhar de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que melhor é a obediência do que o sacrifício. Muitas pessoas se enganam achando que o sacrifício é que atrai o olhar de Deus. Mas Deus diz: é melhor a obediência do que o sacrifício. A obediência é a forma que temos para a glória de Deus se voltar para nós. E Deus sendo glorificado, Ele derrama bênção sobre nós. E bênção sem medidas. Muitas vezes a nossa oração é um pedido para que Deus venha dirigir os nossos passos. E a pergunta que devemos nos fazer é: eu estou pronto a ouvir e a obedecer aquilo que Deus tem falado? Eu estou pronto para ouvir e obedecer aquilo que Deus Ele tem determinado para que nós possamos prosseguir, possamos caminhar? Muitas vezes não nos apercebemos que um pequeno milagre cotidiano é o sinal para avançar com confiança em direção àquilo que nós estamos almejando. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me dá um sinal. E um pequeno milagre que aconteça, algo pequeno que muitas vezes até passa desapercebido, é o sinal que Deus está nos dando para: continue, eu estou com você. Eu te guardo, eu te abençoo. E Josué foi o comandante do exército do povo de Deus. Desde muito jovem, esteve aos pés de Moisés, líder levantado por Deus, e com Moisés aprendeu a caminhar na dependência de Deus. Ele ia com Moisés
no deserto, e o deserto é um lugar de aprendizado, é um lugar que dependemos de Deus, é um lugar que muitas vezes a nossa energia, a nossa força não dá muito resultado, mas temos que esperar em Deus. E nessa caminhada, hoje não difere do processo de vencer o deserto. Se acharmos que vamos vencer sozinhos, seremos derrotados. A nossa caminhada se assemelha muito com a caminhada do povo de Deus pelo deserto. Não sabe o que vai acontecer, não sabe o que está esperando, não sabe o que está por vir. Então, tem que caminhar na confiança. Se confiarmos no Senhor, Ele nos apontará o caminho. Se confiarmos que o Senhor, Ele vai nos direcionando, Ele vai mostrando o caminho. Salmos de número 37, abre a tua Bíblia, diz assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. A prosperidade dos pecadores acaba. Muitas vezes nós olhamos para que o ímpio está prosperando, como ele está vencendo, e muitas vezes ficamos até indignados. Senhor, eu te sirvo, eu te busco, como que essas coisas não estão acontecendo comigo, mas o ímpio está crescendo, o ímpio está prosperando. Mas o salmista, ele vem nos dizer que a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. E diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não fique indignado por nada. Essa é a palavra do Senhor. Olha, confia no Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar. Então a caminhada no deserto tem muito a ver com o nosso caminhar de hoje. Nós muitas vezes estamos olhando, os ímpios parece que prosperam, e muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, mas nós te servimos, nós te buscamos, por que os ímpios prosperam desta maneira e nós demoramos muito mais? Então a caminhada no deserto é um ensinamento para nós. Josué, no versículo de número 9, do capítulo 3 de Josué, ele disse assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ele reúne todo o povo, ele estava próximo agora de entrar na terra prometida, uma promessa de muitos anos atrás, estava se cumprindo nos dias de Josué, a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Mas ele chama o povo e diz: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ouça o direcionamento que Deus vai dar. Ouça aquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades por não ouvir Deus falar, ou por não dar crédito àquilo que Deus fala. Não dar crédito, não parar para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. O povo estava ali, e agora Deus iria dar, através da boca de Josué, todo o direcionamento, como eles deveriam fazer para entrar na terra prometida. Muitas vezes nós temos uma promessa, e Deus vai dando passo a passo.
Deus vai dando passo a passo. Muitas vezes nós pensamos, não, Deus prometeu, mas Deus vai nos direcionando para aquilo que Ele quer nos dar. E nós temos que estar sempre atento àquilo que Deus está falando. Quantas pessoas perdem a oportunidade por parar de ouvir os direcionamentos de Deus, as estratégias que Deus vai dar. Então Deus agora fala com Josué. Josué para todo o povo ao pé, ali chegando ao Jordão, à margem do Jordão. E ele reúne todo o povo e disse: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ouça o que Deus vai falar agora e cumpra aquilo que Ele está falando. Então no versículo 10 disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós todos os vossos inimigos. Então vocês vão agora começar a ver que Deus está no nosso meio. E Ele vai colocar, qual é o sinal que Deus vai dar? Ele vai começar a lançar fora todos os nossos inimigos. Todos aqueles que eram os nossos inimigos, agora eles vão começar a cair um a um. E no versículo 11 ele diz: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai agora, pois, 12 homens das tribos de Israel, e cada tribo um homem. Todo Israel tinha que ter um representante. É participação. Quando nós pensamos, a igreja tem que vencer, tem que ter participação. Nós temos que participar. Nós temos que estar unidos. Nós temos que nos fazer presente. Senão a igreja não avança. Senão a igreja não alcança. Então, quando queremos que a obra de Deus ela avance, nós temos que participar. Então Josué chama agora e diz: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Todas as tribos têm que ter um representante. Os sacerdotes tinham um grande desafio. Tinham que demonstrar confiança. Eles iam à frente carregando a arca da aliança, a presença de Deus. Versículo de número 13 diz assim: porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Os sacerdotes, eles iam à frente carregando a arca. E eles tinham que ter a confiança que no momento que eles colocassem a planta dos seus pés na água, a água iria parar. Porque era a palavra de Deus. Ali Deus tinha dado essa promessa. Então era uma confiança. Assim que molhar o pé. Muitas vezes nós não conquistamos, porque Deus manda nós avançarmos, e nós paramos ou recuamos. Há um momento na nossa vida que nós temos que avançar. Se não colocar os pés, se não molhar os pés, o rio não se abre. E ali, quando os sacerdotes colocaram os pés, as águas pararam em montão, se dividiu e o povo passou a seco. O mesmo milagre que tinha acontecido no Mar Vermelho, acontece agora. Então, dar o primeiro passo, orar pedindo direção, mas quando Deus fala, nós temos que caminhar, temos que parar para ouvir, mas quando Deus dá um direcionamento, temos que continuar a caminhar. O salmista, ele no capítulo de número 37 de Salmos, ele diz, olha, no versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não haverá milagres enquanto não dermos o primeiro passo. Quando paramos, quando oramos, pedimos direcionamento e Deus dá o direcionamento, nós temos que avançar. Temos que avançar.
temos que continuar. Temos que ir avante. E Deus vai provando que Ele está com você. Deus vai mostrando que Ele está junto com você. Lembro de um desafio que nós tivemos de vir para a parte de cima. Estava num culto no tempo da pandemia, que não podia ter ninguém na igreja. Estava eu e minha esposa e o grupo de louvor. E Deus me deu a palavra: continue a construir. Olhei, como nós vamos construir? No meio de uma pandemia, onde o povo não está vindo à igreja, mas eu ouvi a voz de Deus e obedeci. Se hoje nós estamos aqui com um templo, mais uma parte edificada, é porque eu ouvi a palavra de Deus e disse ao povo: nós vamos continuar, nós vamos construir. E Deus foi dando sinais, e Deus foi dando a provisão. Obedecer é o principal que nós fazemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ouvir a voz de Deus, obedecer. Deus honrará a sua obediência. Quando você obedece a Deus, quando você para ouvir a palavra, quando você obedece. Josué era um moço que, desde muito jovem, ele estava junto com Josué, junto com Moisés. Aprendeu com Moisés, serviu a Moisés. Ele agora é capitão do povo. Ele agora ouve aquilo que Deus tinha para dizer a ele. Olha, chama o povo, porque eu vou falar com o povo. Eu vou dizer ao povo tudo o que eles estão precisando ouvir. Eu vou direcioná-los para que eles continuem, que eles avancem para conquistar. E no versículo de número 7 de Josué, do capítulo 3, diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que Deus fala isso para Josué? Porque ele é obediente. Ele ouvia a voz de Deus. Mas ele já não estava caminhando com Deus muito tempo? Sim. Mas o Senhor disse: hoje eu começo a te engrandecer. Não sei quanto tempo, muitas vezes nós ficamos esperando até chegar o nosso dia. Mas o nosso dia chega. E o Senhor chegou para Josué e disse: a partir de hoje eu vou te engrandecer. Mas Josué já não era capitão do povo. Josué já não estava direcionando o povo. Mas naquele dia em diante iria acontecer algo extraordinário. Deus iria começar a usar Josué de uma forma extraordinária. Então a obediência, ela vai nos levando a níveis superiores. Quando vamos obedecendo, quando vamos ouvindo a voz de Deus, é passo a passo. Muitas pessoas acreditam que a vida se transforma num milagre. O milagre vem como sinal. Sempre que vem um milagre na sua vida é um sinal: eu estou contigo. Ah, mas Deus me ama, Deus me deu isso. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para te entregar. Quantas pessoas recebem um milagre e param? 10 leprosos foram procurar Jesus. Precisavam de uma cura. Estavam leprosos. Estavam proibidos de estar na sociedade. E Jesus cura os 10. E Jesus, depois de alguns dias, chega um dos leprosos para lhe agradecer. E Jesus pergunta para aquele leproso: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Todos eles receberam milagres. Mas aquele que voltou para andar com Jesus recebeu a palavra de salvação. A tua fé te salvou. Recebeu um milagre. O milagre não é o final. O milagre é o início de uma grande bênção. O milagre é um sinal que Deus vai estar conosco. Disse mais Josué, versículo 10: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto o quê?
os teus inimigos vão caindo por terra, você não vai precisar guerrear, eu vou destruí-los, eu vou afastar eles de vocês. Nisto você vai saber que eu estou com você. Quando você caminha na obediência, tudo fica mais fácil. Deus vai aplanando o caminho. Então, o chamado de Josué é para que o povo viesse ouvir. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ouvir a palavra de Deus é um chamado. Venha ouvir o que Deus tem para dizer. Ouça, obedeça o que Deus tem para dizer. Quantos querem bênção sobre a sua vida? É continuar no processo. Deus vai mostrar que está com você. É um processo. Ainda que tenha inimigo avante, ainda que tenha cidades para ser conquistadas, mas não temas, porque Deus vai dar a vitória. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confie em Deus. Ouça a voz de Deus, se aquete e continue a caminhar. Parece que está difícil, Deus vai dar o livramento. Deus está na frente. Os sacerdotes iam na frente, e quando colocaram os pés no rio, conforme Deus tinha falado, eles se abriram. Confiança. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Hoje começarei a te engrandecer. Confia nessa palavra. Chega um momento que Deus vai começar a mudar a tua história. Chega um momento que aquilo que parecia tão difícil durante tanto tempo, Deus começa a mudar. Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer. Os olhos de todo o povo vai saber que eu estou com você. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ouça a voz do Senhor. Peça para que Deus te direcione. Senhor, eu tenho um problema para resolver, me direcione. Fala comigo. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Ouça e obedeça. Senhor meu Pai, Senhor, nesta noite estamos aqui diante de Ti, Senhor. Porque, Senhor, recebemos um chamado de estar diante de Ti nesta noite, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Senhor, temos olhado para este mundo, Pai. Temos olhado e muitas vezes ficamos indignados com tantas coisas que acontecem. Mas a Tua palavra diz para não olharmos para eles, para entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Senhor, estamos aqui, Pai, pedindo para que o Senhor venha nos direcionar. O nosso caminho te pertence, a nossa vida te pertence, a nossa casa te pertence, a nossa família te pertence, os nossos negócios te pertencem, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, colocamos nas Tuas mãos. Senhor, estamos prontos a ouvir a Tua voz. Fala a cada um nesta noite, Senhor, aquilo que cada um veio buscar. A Tua palavra diz que o Senhor fará o desejo do nosso coração. Senhor, os desejos do coração. Senhor, aquele que está buscando uma prosperidade, aquele que está buscando uma cura, aquele que está buscando uma libertação, Senhor, aquele que está buscando uma transformação. Senhor,
entra com provisão nesta noite, Pai. Senhor, muda essa situação, tira a vergonha, tira o opróbrio, tira aquilo que não provém de Ti. Senhor, derruba os inimigos por terra, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.